Olá, você vai ver nessa edição. Radar Covid-19 monitora dados do coronavírus em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Os detalhes agora no TCE Notícias. Desde março, o Tribunal de Contas de Mato Grosso vem auxiliando os gestores e, consequentemente, a população no enfrentamento da pandemia. Uma das ferramentas utilizadas é o Radar Covid-19, painel de análise e monitoramento do coronavírus em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Lá, qualquer pessoa pode acessar dados importantes, analisar e acompanhar os casos da doença, entre outras informações. Acompanhe na reportagem a seguir. O Tribunal de Contas de Mato Grosso priorizou a orientação e fiscalização dos gastos públicos relacionados ao combate do novo coronavírus. A criação do painel de análise e monitoramento da Covid-19 é uma das iniciativas. Já são 43 mil acessos à ferramenta que informam o gestor público e a qualquer cidadão números atualizados da evolução do coronavírus e as aquisições realizadas pelo poder público no enfrentamento à pandemia. Na aba Aquisições, por exemplo, de uma maneira fácil e transparente, é possível identificar o que cada município e o estado de Mato Grosso adquiriram, sendo publicado o número da licitação, a data, o objeto licitado e o valor da compra. Toda a documentação que permite a fiscalização dos gastos públicos. De uma maneira fácil e bem transparente, o cidadão pode acessar todas as informações relacionadas a esses processos, né? Então, quanto foi adquirido, qual é o material, qual é o insumo, o serviço, qual foi o fornecedor, quanto custou e o quantitativo também que foi estimado para aquisição, né? Então, tudo isso está lá, também pode se acessar até chegar a nível de documentos das licitações. Então, lá está o edital, está o termo de referência, no caso de um pregão, e no caso de uma dispensa está lá toda a justificativa. Então, tudo isso serve de insumo, tanto para a população, para o cidadão poder fiscalizar, e também para as nossas equipes e outros órgãos também de controle têm utilizado dessa ferramenta. O Tribunal de Contas evoluiu no desempenho dos trabalhos conforme a realidade da pandemia. A ferramenta Radar Covid seguiu essa evolução. Dados da capital do estado, de todos os municípios de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Basta entrar na aba do seu interesse. É possível fazer comparações entre os dados e exercer a função de cidadão. Fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Nós mapeamos toda a estrutura hospitalar no início com base no SUS, porque no SUS a gente tem todas as informações disponíveis, né? Número de leitos, número de respiradores, quais hospitais a população poderia ir, que teria nessa estrutura, número de médicos. Então, nós mapeamos todas essas informações e trouxemos na primeira versão do radar, né? Com o tempo, lógico, essa proporção foi aumentando, o número de informações também. Então, logo lançamos a aba Aquisições. Então, assim, começaram a chegar os recursos para os municípios e aí sim ganhou esse corpo de controle, né? O radar antes era mais informativo, mais transparência, mais informações oficiais e depois ganhou esse corpo de controle com o mapeamento das aquisições. Então, nós fomos o primeiro tribunal a fazer isso e saímos até na frente dos municípios, né, que teriam que já dar transparência nessas informações, então saímos até na frente deles. Cerca de 1.000 aquisições já foram realizadas por gestões públicas em Mato Grosso, um montante de 150 milhões de reais. Na aba Fiscalizações, qualquer cidadão tem acesso às ações de fiscalização do TCE. Já são cerca de 90 processos. Com todas essas informações consolidadas, o tribunal iniciou a segunda etapa do trabalho de fiscalização. Os gastos públicos estão sendo monitorados. Todos os processos podem ser acompanhados, em que fase estão, se já foi emitido relatório, se tem cautelar. Então, está tudo isso também no nosso radar, né? E agora, assim,
agora estamos trabalhando também. Agora o pessoal quer saber cadê esses recursos, né? Quanto que recebeu? Então, a gente está nessa frente agora, já é evolução, agora já para o segundo semestre, né? Mas são as novidades aí que vão vir. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!